Mudanças no Estatuto dos Professores Estaduais é aprovada. Projeto que cria Delegacia Virtual de Proteção Animal segue para a sanção do governador. E ainda, gastos dos poderes são avaliados pela Assembleia Legislativa. O Jornal Parlamentar, com o resumo da semana, começa agora. Olá! Encaminhadas pelo Executivo, mudanças no Estatuto do Magistério foram aprovadas em segunda discussão. Foi aprovado o projeto de lei que altera, acrescenta e revoga dispositivos do Estatuto dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso do Sul. A matéria foi analisada pelos parlamentares e pela Comissão de Mérito e recebeu 7 emendas. O projeto foi aprovado por 14 votos a 7. O deputado Coronel Davi, do PSL, que faz parte da Comissão de Educação da Assembleia, votou a favor da matéria e afirmou que o projeto deve garantir os direitos trabalhistas dos profissionais convocados da educação. Esse projeto veio aqui para a Assembleia Legislativa no sentido de corrigir algumas distorções ligadas aos professores convocados. Por exemplo, eles só recebiam 9 salários. Com o projeto aprovado hoje aqui na casa, eles vão receber 12. Se você perguntar a um professor contratado as agruras que ele sofria pela impossibilidade de saber se ele continuaria dando aula, agora com esse projeto a gente consegue resolver esse problema. Primeiro que eles vão receber 12 salários ao ano e com a possibilidade de ser novamente convocado pelo banco de reserva que foi criado. Além disso, terão direito a férias que não tinham, ao 13º que não tinham, vão ter direito à licença para tratamento de saúde e outros direitos que eram dos professores efetivos. O que a gente lamenta aqui na Assembleia é que num dia anterior a FETEM esteve aqui, conversando com os deputados e se colocando favorável à tramitação do projeto, salvo algumas correções pontuais, mas no total do projeto eram favoráveis. E espantou aos deputados que de um dia para outro se colocaram contra, insuflando boa parte dos professores contratados contra a atuação dos deputados. Fizemos aquilo que nesse momento nós consideramos correto. O deputado Pedro Kemp, do PT, se posicionou contra o projeto, alegando que é inconstitucional e atinge a classe dos professores. Nós vamos ter uma situação extremamente complicada nas escolas, vamos ter um professor concursado recebendo um salário, vamos ter um professor contratado recebendo 30% a menos do que o concursado. Isso vai gerar um clima de insatisfação nas escolas, vai impactar na qualidade de ensino. É importante dizer que se o governo está enfrentando dificuldades financeiras, deve buscar fazer economia em outras áreas, em outras situações que ele pode cortar gastos. Agora, cortar 30% do salário de 11 mil professores é um absurdo e isso vai com certeza trazer reflexos ruins, negativos para a educação no Mato Grosso do Sul. As principais mudanças aprovadas pelos parlamentares são: o processo seletivo obrigatório para contratar professores temporários, a regulamentação sobre horas atividades no Estatuto, instituir a integralização do piso nacional para até 2024, definir remuneração dos professores convocados não vinculados ao concurso. O adicional de difícil acesso passa a ser de até 10%. Há também redução de 50% para 30% do adicional de periculosidade para professores do sistema prisional. O projeto atualiza as férias, que serão de 30 dias. Incluíram no Estatuto a estabilidade para gestantes até 5 meses após o parto. Há ainda a previsão de dedicação exclusiva para diretores e diretores adjuntos. A proposta estabelece atribuições aos coordenadores regionais de educação e revoga a promoção funcional de aposentados.
Delegacia Eletrônica de Proteção Animal é criada em projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa. A medida quer agilizar a comunicação de crimes nesse sentido. Parlamentares aprovaram um projeto de lei do deputado Antônio Vaz, do PRB, que autoriza o governo estadual a criar uma delegacia eletrônica de proteção animal e dispor de links para ela nos sites das polícias civil, militar e ambiental. Na prática, a medida agiliza o processo de registro de denúncias por maus-tratos. Vai ter esse link, né? Nós vamos divulgar isso e a pessoa vai ligar, vai ser atendida e vai resolver o problema. E é um problema também de questão de ordem de saúde. E eu, como presidente permanente da Comissão de Saúde, né, o animal fica lá, morto ali, vai se deteriorando e tal, e acaba causando também doenças. Então, olhando para isso também, nós elaboramos esse projeto, eu creio que vai ajudar muito o nosso Estado. Do Executivo, além da proposta que modificou o Estatuto dos Profissionais da Educação Básica, também foram aprovadas a revogação de doação de imóvel para beneficiários de programa de habitação de interesse social em Campo Grande, alteração em lei para que empresas titulares de incentivos fiscais passem agora a informar por meio eletrônico sobre suas ações no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, ao assédio sexual e moral e à cultura do estupro, bem como outro que modifica itens na Lei 1810, que dispõe sobre tributos e substituição tributária. Na semana, os deputados também aprovaram proposta de Zé Teixeira, do Democratas, que denominou Água Clara como a capital do MDF em Mato Grosso do Sul. A iniciativa considerou investimentos empresariais na região. O projeto é para que incentive a empresa pelo reconhecimento dela escolher Águas Claras como investimento. Está investindo mais de 65 milhões em florestas nativas e pode investir até 600 milhões na fábrica da madeira, que é o eucalipto plantado. Então, a geração de emprego, a geração de renda, o movimento que alcança os terceiros, alcança os caminhoneiros, alcança os borracheiros, alcança os mecânicos. Então, é uma cadeia. Quando chega uma indústria do tamanho dessa que foi instalada em Águas Claras, chega o emprego. Então, o motivo é enaltecer e incentivar e valorizar o investimento do empresário que escolheu a Água Clara para fazer esse grande investimento no estado de Mato Grosso do Sul. Na semana, a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação deliberou sobre 15 projetos. Na reunião desta quarta-feira da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 11 projetos receberam pareceres favoráveis, entre eles a que proíbe a contratação no serviço público estadual de condenados por violência doméstica. A matéria foi revisada pelo deputado Barbosinha, que a considerou inconstitucional. Nós temos matérias que podem ser tratadas no âmbito da Assembleia Legislativa e matérias de competência federal. Quando se trata de matéria penal de regra geral, esta matéria ela é exclusivamente de competência federal. Eu não posso dispor sobre pena, eu não posso dispor sobre sanção. Isso é competência da legislação federal. Então, por esta razão, também, né, embora reconhecendo a boa intenção, votei contrário exatamente por entender que também é matéria que deve ser tratada pelo legislador federal e não pelo legislador estadual, porquanto não é matéria para pertencer apenas ao Mato Grosso do Sul. O Brasil, existe um princípio que é o princípio da simetria constitucional. O que se coloca na Constituição Federal como regra geral tem que ser estendido a estados e municípios. Diferentemente dos Estados Unidos, onde cada estado pode criar a sua legislação penal, no Brasil nós seguimos o princípio do federalismo, né? E o princípio da simetria constitucional. Portanto, por esta razão, né, por matéria de âmbito constitucional, votei pela negativa de seguimento do projeto. Já o relator do projeto, o deputado João Henrique, defendeu a legalidade da proposta, que recebeu a maioria dos votos pela regular tramitação. O que acontece é que os crimes de violência doméstica, que muitas vezes a população confunde a Lei Maria da Penha, o crime de violência doméstica. A Lei Maria da Penha, ela serve como um instrumento que altera o rito, as punições, agravantes, mas o crime não deixa de existir por si só. Então nós temos os crimes de menor potencial ofensivo que são praticados dentro da violência doméstica que poderiam não ser punidos. Então poderíamos ter pessoas condenadas por crime de violência doméstica e
perfeitamente habilitados a assumir uma profissão pública, remunerada com meu, com seu, com nosso dinheiro. E é isso que esse projeto visa coibir. Qualquer pessoa que tenha sido condenado, não importa com qual crime, se feminicídio, se chegou a matar, se agrediu, foi condenado por violência doméstica, está desabilitado das funções públicas no estado de Mato Grosso do Sul, e eu espero que passe esse projeto agora no plenário. Outra proposta que também foi revisada pelo deputado Barbosinha trata da obrigação de bares, restaurantes e casas noturnas a prestar auxílio à mulher que se encontre em situação de risco. O projeto ele é meritório, né, do ponto de vista da sua intenção, mas do ponto de vista da legalidade ele padece de vício. Uma vez de que o funcionário do bar ele não é treinado, ele não é qualificado para oferecer esse tipo de segurança. É a obrigação do Estado, que você não pode transferir para o particular. É violação ao princípio da livre iniciativa, portanto, reconhecendo a boa intenção, mas cumprindo aquilo que cabe à nossa comissão, votei contrário à tramitação do referido projeto. Reunião da Comissão de Execução Orçamentária avaliou os dados encaminhados pelos órgãos e poderes do Estado sobre o uso do dinheiro público nos 4 primeiros meses de 2019. Executivo, Legislativo e Judiciário reunidos para apresentação do relatório do primeiro quadrimestre de 2019. A audiência pública da Comissão de Acompanhamento de Execução Orçamentária da Assembleia Legislativa foi proposta pelo deputado Gerson Claro, do PP, presidente da comissão. É uma obrigação constitucional nós colhermos os dados dos poderes e dos órgãos que têm execução orçamentária própria para saber como é que está a execução orçamentária e isso acompanhando a cada quadrimestre para saber se estão sendo cumpridas as metas e especialmente a gente chama muita atenção para as despesas com o pessoal, que é uma despesa que consome grande parte do orçamento dos poderes e dos órgãos do Estado. Em tempos de retração na economia e queda na arrecadação, é preciso tomar medidas que comprovem o uso consciente do dinheiro público. E a audiência busca justamente isso, o cumprimento das metas fiscais por parte dos poderes. Essa prestação de contas é uma determinação legal, né? E é muito importante proporcionar à sociedade a realização do controle social, tomando conhecimento das contas dos órgãos públicos, né, e para que realize realmente esse controle social dos gastos realizados pelos órgãos públicos. O Ministério Público pode executar no máximo 2% do orçamento líquido do Estado, né, e o Ministério Público atualmente está em 1,78, abaixo do limite prudencial. Sobre o Poder Executivo, o limite prudencial é respeitado em quase todos os quesitos, contrariando a realidade vivida nos demais estados do Brasil. Porém, a margem que diz respeito à folha de pagamento supera o índice permitido. O Poder Executivo de Mato Grosso do Sul, a exemplo dos demais estados, tem enfrentado essa dificuldade diante de um cenário econômico de retração, baixa arrecadação, o que lamentavelmente tem ocasionado umas distorções em termos de cumprimento dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Entretanto, hoje na apresentação será dado conhecimento ao público de que Mato Grosso do Sul, dentre os poucos estados, vem cumprindo os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com exceção do Executivo, os demais poderes, Legislativo e Judiciário, apresentaram em seus relatórios pareceres que revelam que os gastos estão dentro das expectativas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Felizmente, a Assembleia tem conseguido manter, no decorrer dos anos, dos tempos, estar sempre dentro das normas. Por exemplo, esse quadrimestre, especificamente o primeiro quadrimestre de 2019, nós estamos com 1,50. Né? O limite prudencial nosso é 1,59, o limite total 1,68 e o limite de alerta é 1,51. Então nós estamos com uma boa folga, isso em razão das medidas que foram sendo tomadas, aposentadorias, o programa de aposentadoria incentivada. Então a Assembleia tem conseguido se manter cumprindo fielmente a Lei 101, a chamada Lei da Responsabilidade Fiscal.
O TCE vem trazendo, evitando bastante esforços para que a gente possa estar dentro do índice. Estamos, porque 3% o Tribunal de Contas mais a Assembleia Legislativa. Então, nosso limite máximo é 1,32 e nós estamos com 1,26 para esse primeiro quadrimestre. Então, estamos aquém do limite máximo, que é a despesa de pessoal. O tribunal, a exemplo dos anos anteriores, vem cumprindo com o índice da despesa com o pessoal em cumprimento à lei de responsabilidade fiscal. Então, a gente está dentro do índice, que é o limite prudencial é de 5,7 e hoje a gente está com um índice de 5,30, então atendendo à lei. Isenção na taxa de inscrição de concursos em âmbito estadual para doadores de sangue. A medida pode passar a valer em Mato Grosso do Sul, se um projeto de lei que começa a tramitar na casa for aprovado. O projeto de lei apresentado pelo deputado Coronel Davi, do PSL, altera a Lei 2.887 de 2004, ampliando os incentivos aos doadores de sangue de Mato Grosso do Sul. O benefício valerá apenas para concursos em âmbito estadual. Já existe uma lei estadual que concede benefícios aos doadores de sangue, mas por entender que nós precisamos aumentar tais benefícios aos doadores de sangue, a fim de que possamos trazer outros doadores de sangue a fazerem parte desse exército, nós apresentamos o projeto hoje já buscando alguns outros benefícios aí. Na verdade, propondo outros benefícios. Por exemplo, a isenção nos concursos públicos do Estado, administração direta ou indireta, a isenção do pagamento de taxa de inscrição nos vestibulares públicos das universidades estaduais, porque desta forma, melhorando os benefícios, nós vamos com certeza atrair novas pessoas a fazerem doação de sangue e sairmos dessa dificuldade que hoje os centros de hemorrede apresentam por conta de poucos doadores e pouco sangue, e a gente sabe o quanto que isso é necessário para salvar vidas. Para ter direito aos benefícios, o doador deverá comprovadamente realizar pelo menos 3 doações no caso de homens e de 2 no caso de mulheres, no período de 12 meses antecedente à data em que for pleiteado qualquer incentivo. A hemorrede deverá fornecer certificado de doador regular para essas pessoas. Na mesma sessão, o deputado Coronel Davi apresentou o projeto de lei que cria o Programa de Incentivo à Produção e Distribuição de Energia Limpa em Mato Grosso do Sul. Hoje, há a necessidade da preservação do meio ambiente e tudo aquilo que for possível que nós possamos fazer para preservar o meio ambiente e utilizando alguns materiais que causam poluição na produção de energia, eu acho que é extremamente positivo. Então, nós apresentamos um projeto hoje que cria o programa de produção e distribuição de energia limpa naquelas questões do biodegradável, dos gases que são produzidos nos aterros sanitários, dos combustíveis, a questão da produção de energia eólica, tudo que for necessário para que nós possamos, através dessas ações da produção de energia limpa e preservarmos o meio ambiente, é extremamente importante. E, ao mesmo tempo, a gente cria condições para que o governo do estado de Mato Grosso do Sul possa incentivar as empresas que vão atuar nessa produção de energia limpa com isenção fiscal e dando alguns benefícios para que essas empresas possam vir para o estado de Mato Grosso do Sul e produzirem energia limpa. Já o deputado Neno Razucchi, do PTB, apresentou um projeto de lei que estabelece o prazo de 48 horas para a emissão de laudos de corpo de delito, quando se tratar de crimes contra a mulher, criança, adolescente, idoso e pessoa com deficiência. Após o fechamento de um frigorífico em Paranaíba, a audiência pública promovida pela Casa de Leis reuniu representantes do setor e do Estado para discutir os desafios enfrentados pelo setor frente às dificuldades econômicas do país. Apesar de Mato Grosso do Sul ser o 4º maior produtor de carne do Brasil, com 134 unidades de frigoríficos e gerando mais de 26 mil empregos no estado, o setor tem encontrado algumas dificuldades.
No começo de junho, um desses frigoríficos foi fechado em Paranaíba, causando a demissão de aproximadamente 500 funcionários. Foi por esse motivo que a Assembleia Legislativa sediou nesta tarde audiência pública com o tema Os Desafios dos Frigoríficos em Mato Grosso do Sul. A iniciativa é do deputado João Henrique Catan e reuniu o setor produtivo, as federações de indústria e agricultura do estado. Uma série de recursos, de ideias que estão sendo coletadas em ata para orientar a nossa maneira de atuar aqui na Assembleia Legislativa com nossos colegas, pares, de maneira a fortalecer, a voltar a colocar Mato Grosso do Sul nos trilhos. Nós fomos, na história, um dos maiores produtores de carne do Brasil. Queremos recuperar esse status, porque até agora não conseguiram nos tirar o título de melhor carne do Brasil. Então nós temos que nos proteger e resgatar a importância da nossa tradição, da nossa cultura, da nossa história, que é o desenvolvimento da pecuária no Mato Grosso do Sul. O prefeito de Paranaíba, Ronaldo Miziara, acompanhou as discussões de perto. Ele sugeriu algumas medidas que podem amenizar o impacto econômico em uma cidade com o fechamento de um dos principais postos de emprego locais. Como prefeito de Paranaíba, lutamos desde o início das nossas gestões para gerar emprego. A abertura do frigorífico no início de 2017 foi um ganho para toda a população de Paranaíba, com geração de 700 empregos. Então nós fomos pegos de surpresa 30 dias atrás, como anoiteceu todo mundo, 700 funcionários empregados e amanheceu desempregado. Como o governo tem uma política de incentivo para trazer essas empresas para os estados, e dessa política teria de ter um tipo de um acordo, que uma empresa que tem 700 empregados, ela não pode parar de repente, de uma desaceleração, assim como um carro. Para ele pegar uma velocidade, ele acelera, e para ele parar também, ir desacelerando, não poderia frear bruscamente. Pega todo mundo de surpresa, é um baque, e o governo poderia, dentro dessa política de incentivo, que as empresas fizessem um compromisso de no mínimo tantos anos de trabalho, porque fica a critério deles, ganha-se o incentivo, um ano ou dois, ele resolve parar e para esse mês. Então, eles conseguem os incentivos e ações fiscais, mas teria que ter um compromisso de, no mínimo, tantos anos para trabalhar. Vindos de vários municípios do estado, grande parte dos ouvintes era composta de trabalhadores de frigoríficos e comerciantes do setor. Um deles era Emiliano Zapata, criador de gado em Ribas do Rio Pardo, e para quem o poder público deve investigar com afinco a dinâmica do mercado frigorífico sul-mato-grossense. Complicou a vida do pequeno e do grande produtor. Ele comprar frigorífico para fechar, para pegar um monopólio. Isso para mim é formação de cartel. Eu queria ver com o deputado que providência que eles vão tomar. Além de causar um transtorno para o produtor rural, para o desemprego, para o município. Eu quero saber isso aí, que providência, tem que tomar providência drástica já. Faz tempo já que está assim. Marcelo Bertoni, diretor tesoureiro da FamaSul, compôs a mesa de trabalhos da audiência. Segundo ele, a cooperação entre as federações e o Poder Legislativo tem sido frutífera ao longo dos anos e não deve ser agora que um resultado satisfatório não seja alcançado. A FamaSul pode entender o processo, entender e talvez mediar alguma conversa entre os frigoríficos e os produtores, ou o frigorífico e o governo, se for demandado, a FamaSul, que por enquanto não foi demandado nada sobre esse sentido. E aí sim a gente conseguir entender o processo e ver em que parte que poderemos ajudar. Ao final da reunião, o deputado proponente apresentou como último encaminhamento a elaboração de uma carta, a qual conterá as diretrizes da audiência de forma acessível a todos os interessados. Membros que farão parte da Frente Parlamentar em Defesa da Pesca tomaram posse nesta segunda-feira e já discutem medidas em torno da instituição da cota zero para pescadores amadores e esportistas. Representantes do Poder Legislativo, da rede pesqueira, dos quilombolas, dos ribeirinhos e empresários da rede hoteleira tomaram posse na Casa de Leis para assumir funções que vão tratar de assuntos da pesca em Mato Grosso do Sul. Para o coordenador da frente, deputado Cabo Almi, do PT, o objetivo dos trabalhos é garantir os direitos de quem vive deste setor. O governo já mudou no primeiro momento. A cota zero já era para ocorrer agora no início da pesca. E ele mudou o que era permitido antes, que era 10 quilos, baixou para 5, colocou 5 piranhas e colocou também um exemplar.
nós acreditamos que ele mude de novo, que ele seja convencido pelo clamor de quem de fato precisa da pesca, entende da pesca e que sabe que as espécies dos nossos rios não estão desaparecendo por conta desses pescadores que pescam nos nossos rios. Tem todo um sistema, toda uma problemática do ponto de vista de assoreamento, de desmatamentos, de agrotóxicos, da pesca predatória, do próprio jacarés, que faz com que diminua as espécies e não os pescadores amadores e os profissionais que estão acabando com os peixes dos nossos rios. No total, 27 pessoas tomaram posse com compromisso de até dezembro de 2022 defender e discutir assuntos ligados à pesca. O coordenador da frente, deputado Cabo Almi, já realizou mais de 8 reuniões no interior no estado para traçar metas e um plano estratégico para o setor. Nós temos percebido aqui na casa que já existem alguns deputados se convencendo da importância de sentar conosco numa reunião com o governador, com alguns representantes desses setores empresarial, turístico, trabalhadores de uma forma em geral, para que nós apresente para ele o clamor desses setores, a insatisfação, o prejuízo econômico, o desemprego, enfim, algo que o governo de fato possa ouvir os dois lados. Apesar da cota zero entrar em vigor em 2020, a comerciante Sônia Maria Percegeu já sente os impactos que vieram com o decreto. O impacto que já veio com a diminuição do pescado, ele já causou impacto social nas nossas regiões. Eu estou falando em regiões gerais, todos os lugares. Não está vindo mais turista. Os turistas, eles se afastaram porque está tendo muita propaganda em pesca esportiva. Então, eles acham que aqui já é cota zero. Então, você imagina, se já com 5 quilos exemplar que ele deixou, já está tendo esse impacto, e você imagina, então, em 2020, o que vai ser? Os nossos comércios já caiu 60% de vendas, em geral. Pousadas, restaurante, tudo caiu 60% as nossas vendas. Já estamos tendo que despedir os nossos funcionários. E isso está causando um impacto econômico muito grande já para a gente. Um dos principais questionamentos dos membros é a falta de um estudo científico sobre o estoque de peixes nos rios do estado. O que nós precisamos é de pesquisa científica, como o doutor Augustinho, que já deixou comprovado que nossos rios têm muito peixe. Vários biólogos já vêm falando também que nossos rios é rico de peixe. Não adianta só vir em cima, colocar a culpa só em cima do pescador amador, porque são vários fatores envolvidos. A Assembleia tem participado da articulação para a construção de uma ponte que ligará Porto Murtinho ao país vizinho, o Paraguai. Uma das primeiras medidas para a concretização da chamada Rota Bioceânica foi a visita do presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Correa, ao Paraguai. A grande vantagem dessa missão, liderada pela ministra Tereza Cristina e pelo governador Reinaldo Zambuja, foi esse intercâmbio de ideias e nós termos sido recebido o nosso presidente Mário Ábido Benítez, sua esposa em sua casa e posteriormente com uma agenda de trabalho em que nós discutimos as duas pontes, não só a ponte que liga Porto Murtinho a Carmelo Peralta, como nós discutimos também a ponte de São Lázaro que liga Valemi a Porto Murtinho para a gente poder acessar o cimento produzido em Valemi. Então são vários assuntos que eu acho que a gente prosperou bastante. No próximo dia 20 vai estar sendo assinado um protocolo de intenções lá em Carmelo Peralta. O presidente Mário Ábido, o presidente Jair Bolsonaro, o governador Reinaldo Zambuja e a ministra Tereza Cristina vão estar lá juntos para a gente poder assinar o lançamento do projeto final da ponte sobre o Rio Paraguai, que acho que é um sonho acalentado há mais de 30 anos pelo povo do Mato Grosso do Sul. Nós vamos passar de ser um estado mediterrâneo para um estado que tem ligação com os dois oceanos, tanto o Oceano Atlântico quanto o Oceano Pacífico. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação aqui no canal 9 da NET. Mais informações sobre o trabalho da Assembleia Legislativa você encontra em nossas mídias sociais. Até o próximo programa.